Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai continuar sobre o nosso tema sobre negociações, tá? Para a gente finalizar, então, esse assunto, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos formadores, limitadores e ampliativos da negociação. Que nós teríamos, então, na verdade, três conceitos significativos no planejamento e execução de uma negociação. Então, primeiro seria melhor alternativa ao acordo negociado, B, o ponto de reserva e C, a definição da zona de barganha. Tá? Esses elementos eles são importantes em qualquer tipo de negociação, mas eles vão assumir um papel assim preponderante em uma barganha distributiva ou competitiva, como a gente já viu, porque sinalizam critérios de definições das posições das partes. Geralmente, a alternativa mais comum a um acordo em litígios, né, em demandas cíveis, principalmente, envolve a distribuição de uma demanda ou a continuidade de um processo já em curso. Fato é que saber quais as alternativas são disponíveis para as partes, né, na hipótese de um não fechamento de acordo, serve não apenas como um incentivo para soluções negociadas, mas especialmente para definir um critério objetivo limitante da negociação, tá? Então, após listar todas as alternativas disponíveis no caso de insucesso, onde, né, não deu certo a negociação, a melhor delas é o que chamamos de BATNA. BATNA, B-A-T-N-A, que quer dizer Best Alternative to a Negotiate Agreement. Meu inglês é ótimo, gente. Mas depois eu escrevo ali bem certinho para vocês entenderem o que é. Que na tradução seria a melhor alternativa para um acordo negociado. Tá? Então, vai representar um parâmetro mínimo de um acordo aceitável, ou seja, usualmente indica o ponto de reserva na negociação. Tá? Então, muitas vezes, as negociações elas alcançam alguns impasses irracionais, ainda que a oferta final da contraparte se apresente mais vantajosa que a alternativa a ser enfrentada com o encerramento das negociações. Então, vamos imaginar assim que tem um credor de 100 mil reais, tá? E ele tem o seu direito largamente comprovado. Se a negociação com o devedor alcançou o seu limite, uma oferta de pagamento de no máximo 80 mil reais, será que essa pessoa deve ou não aceitar o acordo? O que vocês acham? Né? Ele sabe que ele tem direito a 100 mil, mas a outra parte oferece 80 mil. Será que deve aceitar esse acordo ou não? Então, nesse caso, ainda que eventualmente, né, se mostre contraintuitivo, é bastante simples constatar que para essa decisão deve ser considerado algumas situações. Por exemplo, os honorários, né, contratuais, os custos judiciários, a incerteza do resultado, ainda que provável, né, ele acha que ele tem direito àquilo, mas de repente a gente sabe que, né, cabeça de juiz pode entender de uma forma diferente. O tempo da tramitação do processo, as manobras do devedor no curso do processo e até mesmo o insucesso na localização de bens, né, num futuro cumprimento de sentença, né, caso tenha que executar isso, de repente o cara não tem bens no nome, não consegue bloquear a conta, enfim. Então tudo isso deve ser analisado. Será que é melhor obrigar pelos 100 ou aceitar os 80? Né? Eu acredito que em boa parte dos casos esse acordo deve ser aceito, né? Até porque 20 mil ali é um valor que você está perdendo, mas de repente você ganha no tempo, né? É um acordo que eu acredito ser bem viável. Então, muitas vezes, a avaliação é menos analítica e mais passional, não se aceitando, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não aceito um centavo a menos do que eu, do que é o meu direito, né? Então, às vezes, não se faz essa análise criteriosa do tempo, de honorários, se o processo vai dar certo ou não, de tudo aquilo que a gente conversou de manobras do devedor no curso do processo, né? Ele fala, não, 80 mil, como vai ser 80 mil se o meu direito é 100?
Às vezes a pessoa não pensa nesse lado, a parte, né? Então, aí entra o advogado, o negociador, né, de demonstrar para ele que de repente aquele acordo é viável, sim, que é melhor de repente estar fazendo esse acordo do que ir para a demanda judicial e passar todo o trâmite processual, né, brigando e chega lá na frente não consegue de repente bloquear um bem dessa pessoa, né? Então o que ocorre também muitas vezes é a avaliação da conveniência de um acordo a partir do exame do ganho da contraparte, né? A parte pensa assim: ah, ele está ganhando mais que eu, isso é um acordo ruim, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, ele está levando 20 mil nas minhas costas, é 100 mil que ele me deve, ele vai pagar 80, está ganhando 20 mil nas minhas costas, né? Às vezes as pessoas têm essa forma de enxergar, né? E que, como eu disse, é a hora de entrar aí o negociador, o advogado, para tentar explicar essa situação, né? Então, é interessante sempre demonstrar para o teu cliente ali e estabelecer esse BATNA que eu falei, né, o BATNA, que é um aspecto chave na estratégia de negociação, porque ele vai fornecer um critério mais objetivo para avaliação de bons ou maus acordos. Então, quando a alternativa é a via judicial, entre outros fatores, a gente deve considerar duração do litígio, custos prováveis, conduta provável da parte contrária, impacto sobre as posições negociais, né, das partes envolvidas e possibilidade de desfecho quanto ao sentido da decisão judicial, né? A gente não sabe o que o juiz vai decidir. Então, tem que estabelecer esse BATNA, tá? Já o ponto de reserva condiz com o limite extremo de conveniência de um acordo e deve ser estabelecido antecipadamente ao início de uma negociação, a partir de um exame objetivo. Então, por conta disso, devemos preferir ao impasse qualquer acordo negociado, né, que nos dê mais valor do que a nossa BAT, e do mesmo modo devemos recusar qualquer acordo negociado que nos dê menos do que a nossa BAT, né? Porque a importância das alternativas está no fato de dar aos negociadores ali o poder de abandonar a negociação quando as perspectivas de acordo não são boas, né? E, consequentemente, quanto melhor a alternativa do negociador, mais força ele terá numa mesa de negociação, estando menos sujeito às pressões da outra parte, né? Então, isso significa que é indispensável estabelecer sobre critérios objetivos e fundamentados as efetivas alternativas, como buscar implementar constantemente outras melhores ou aprimorar as vias já disponíveis para a hipótese de frustrar né, essa tentativa de solução aí. Então, deve-se também avaliar as alternativas da outra parte como uma forma de dimensionar o ponto de reserva e também agir para diminuir o valor da respectiva pátina. Isso pode ter reflexos no posicionamento e nos limites ali na mesa de negociação. Então, por exemplo, em uma barganha distributiva ou competitiva, né, que a gente já viu, se a parte devedora está apostando de repente na demora da via judicial como um fator de valor para a sua melhor alternativa, dimensiona-se ali o ponto de reserva a partir desse patamar. Então, a outra parte, né, a parte devedora, está pensando, não, esse processo vai demorar, vou ganhar tempo e tal. Então, essa demora, essa reserva a partir desse patamar pode prover resultados para uma melhor margem de negociação. Então, o conhecimento da BATNA, de cada uma das partes, provê uma base de negociação melhor do que avaliações intuitivas e não preparadas, né? Viabilizando não só o planejamento, mas também direcionando as táticas de implemento de força que vai ter ali na mesa de negociação. Então, por conta disso, esse item deve ser, né, essa BATNA deve ser necessariamente avaliado sempre antes de iniciada a negociação, é tal do planejamento mesmo, né? Bem como reavaliado continuamente durante todo o processo negocial. Então, a gente deve avaliar antes de iniciar ali a negociação, mas também, se não fechou ali no começo, tem que ser sempre reavaliado continuamente durante todo o processo negocial, especialmente nas barganhas
distributivas, né, ou competitivas, mas não só apenas nelas. Nós vamos ver também que nas intuitivas, nas integrativas ou colaborativas também existe essa situação, né? Então, mesmo em negociações integrativas ou colaborativas, dificilmente não vai ter alguma reivindicação de valor em algum momento, né? E aí, saber perceber e avaliar essas questões são instrumentos muito poderosos ali de fortalecimento na negociação. Então, com tudo isso que a gente conversa, que a gente conversou até agora, a gente vê que o advogado, na verdade, é o negociador e é uma peça essencial para avaliar a razoabilidade à luz do direito, né, das diferentes posições das partes e as possibilidades que as partes têm, né? Então, esse exame vai condicionar a meta pretendida com o acordo e também vai interferir intensamente quando a melhor alternativa da parte é desenvolver a via judicial. Então, o advogado ele tem que ter essa sensibilidade, né, de perceber, ver o que é essencial ali para e estar avaliando realmente essa razoabilidade, as diferentes posições das partes, as possibilidades das partes, né? Porque ele vai conseguir verificar qual a meta e qual vai ser o acordo, né? O que um quer, o que a outra parte pode, né? Então, esse papel do advogado aí é muito importante. E o advogado também vai fornecer elementos para que se projete as viabilidades e limites ali das partes, né? Servindo, de repente, para estimar o respectivo ponto de resistência que as partes têm, como a gente já conversou na aula passada. Então, o trabalho do advogado é contínuo na negociação, né? E exige sempre atenção ao longo de toda a sua atividade, além do estabelecimento de momentos apropriados para a reavaliação disso tudo. Então, as avaliações do cliente são também bastante proveitosas. Então, por isso é muito importante o advogado ter uma conversa sempre com o cliente, para saber ali como que foi a negociação tentada antes dele ter procurado o advogado, né, se ele chegou a conversar com a outra parte, como que foi. Então, essas avaliações do cliente são muito proveitosas, porque geralmente a parte, ela já teve um contato mais próximo ali com o adversário, né, ele já conhece melhor a outra parte, ou pelo menos tem um maior know-how ali do mercado que ele está atuando, né, de repente está fazendo um acordo ali sobre um contrato que você nunca lidou, né, um contrato de arrendamento, de terra rural, enfim, que o advogado não tem muita lida, mas o cliente vai ter, porque ele já tem know-how no mercado que ele está atuando, né? Então, ele tem esse maior know-how no mercado, ou mesmo das circunstâncias que ele está envolvido ali, né? Então, é sempre importante, lógico, que o advogado tem que ter essa conversa primária ali com o cliente, saber tudo que aconteceu, né, anteriormente aí ao acordo ou à demanda judicial. Então, nós vamos ter também o que chamamos de pontos de reserva. E entre esses pontos de reserva de cada parte, vai existir um intervalo relevante para o desenvolvimento das negociações. Então, vamos imaginar que o credor, ou o autor, né, ele está disposto a aceitar um acordo superior a R$ 110.000. Mas ele faz uma proposta de pagamento do valor integral do crédito, e o valor integral do crédito é 170 mil. Então, ele fala, eu quero receber 170. Mas o cliente já te contou que até 110 mil ele aceita, ele fecha o acordo, né? Então, tem aí esse ponto de reserva. Então, e o devedor, ele aceita efetuar esse pagamento, né? Ele pediu 170 mil, e vamos dizer assim que o devedor aceita efetuar pagamento até 130 mil. E embora lá no começo ele ofereceu 80 mil. Então, vamos imaginar isso, uma dívida de 170, o autor quer 170, e o réu lá no começo ofereceu 80 mil, mas ele já tinha na cabeça dele que ele poderia chegar até 130 mil. E o autor também pediu 170, mas ele falou que até 110 mil ele aceitaria uma proposta, ele fecharia o acordo. Então, vocês vejam como fica mais fácil da gente chegar no acordo. E nós temos aí entre 110 mil que ele vai aceitar e 130 que o réu pode pagar, nós temos a zona de barganha,
né, que seria 20 mil, entre 110 e 130. Então, olhe como uma conversa sempre é importante, porque nesse exemplo, nós vamos ter 2 pontos de reserva, de modo que existe uma área positiva de barganha, né, tornando viável o fechamento de um acordo com base bem racional, porque a zona de barganha pode ser maior ou menor, ou às vezes pode nem existir. Só que nesse exemplo que nós temos aqui, a nossa zona de barganha é 20 mil, né, que é aquele espaço ali de valores que as partes têm, que elas nem sabem na verdade. Então, qualquer acordo nessa faixa é benéfico a ambos os litigantes, pois trata-se de propostas melhores que as alternativas, né? Então, evidentemente que será mais benéfico ao credor receber 130 mil e ao devedor pagar 110 mil. Contudo, insiste-se que qualquer solução nessa faixa é melhor que a continuidade do litígio para ambos. Então, olha, é muito importante você ter essa zona de barganha ali com o teu cliente, né? Ele fala, não, a dívida é 170, mas até quando eu posso chegar? Tá, até 110 eu fecho, né? Então, você sabe que você tem ali uma barganha, que você tem um valor que você pode negociar. Então, você sabe que fica mais fácil de você fechar esse acordo com o teu cliente, para o teu cliente, porque você sabe que existe ali uma barganha, existe um espaço que você pode estar negociando, e você vai explicar para o cliente que é melhor, de repente, estar fechando, então, até nesses 110 mil, do que prosseguir ali no litígio, né? Então, numa negociação distributiva, o objetivo é alcançar um acordo no melhor limite da zona de barganha, ou seja, o mais próximo possível do ponto de resistência da outra parte, né? Então, uma das habilidades principais da negociação é determinar esse ponto de reserva da outra parte e visar uma resolução que seja minimamente aceitável, né? Forçar o acordo além do ponto de reserva adverso é tornar inviável a negociação, né? Vai levar isso a um impasse e consequentemente, não conseguiremos fechar um acordo dessa maneira. Então, para tentar identificar esse ponto de resistência da outra parte na negociação, é viável refazer toda a via cognitiva pela análise indireta, mediante as fontes de informações disponíveis de que a contraparte possa ter ter oferecido, né? Bem como daquelas informações diretamente disponibilizadas pela outra parte no desenvolvimento da negociação. Então, em juízo, é conveniente ter em mente que existem mais informações nas manifestações das partes do que é necessário ao juiz para o julgamento de uma causa, né? Muitas vezes ali se fazem presente dicas de anseios, expectativas, temores, necessidades e critérios da avaliação de resultados considerados justos pelo outro lado. Então, sempre é importante, né, como a gente comentou na outra aula, ter muitas informações. Quanto mais informações você tiver da outra parte, mais fácil mais facilidade, na verdade, você vai ter de fechar esse acordo, né? Porém, nem sempre existe essa zona de barganha disponível em uma negociação, né? Então, é por isso que é preciso verificar sempre se existe ou não essa zona de barganha. Então, continuando no mesmo exemplo que a gente conversou, basta que o ponto de resistência do devedor seja lá 110 mil e do credor seja 130 mil, né? A gente sabe que até ali eles vão. Então, nesse caso, não há zona de barganha positiva, sendo inútil negociar, pois nenhum acordo se mostra possível, né? Então, assim, se desculpa, o autor não abre mão o ponto de resistência do devedor é 110 mil e o credor 130 mil, e eles não abrem mão disso, nós não vamos ter uma barganha, né? Essa zona de barganha positiva. Então, vai ficar muito difícil a negociação. Logicamente, isso pode modificar, salvo se for possível criar valor por meio de trocas, né? Lembra que a gente conversou sobre essas trocas, né? E adoção de técnicas de negociações integrativas. Por exemplo, assim, se o pai lá paga uma pensão alimentícia para o filho e a mãe requer o aumento dessa pensão.
porém o pai não aceita aumentar, né, alegando que gostaria de ter mais recursos para poder presentear a criança eventualmente, né. Ele vai falar: "Não, esse valor tá bom, porque, eu preciso ter recurso, quero às vezes presentear meu filho, quero sair passear". Então, pode-se fixar uma pensão maior, se esse pagamento se der em investimentos, né, ou outros bens e serviços que podem ocupar a dimensão de presentes para o filho. Então, aumenta o valor da pensão, porém, não vai ser aumentado o valor financeiro, mas vai ser, esse pagamento vai se dar em roupas, em lazer, enfim, né, você deixa demonstrado ali no acordo que você faz. Então, isso é a troca. Então, nesse caso, a mãe pode receber a mesma quantia em dinheiro que já recebia, mas vai ficar isenta de gastos com roupas, com passeios, enfim, com outras coisas que forem acordadas ali nessa pensão, né? O que representa, então, um ganho mútuo, porque nesse caso criou-se um valor para ambas as partes, né? Integrou os interesses dos dois. Então, além disso, um dos modos mais eficazes de criar valor em uma negociação é ter em mente que os interesses podem ter pesos e importâncias diferentes para cada uma das partes, né? Não faz sentido trocar, por exemplo, uma nota de R$ 100 por 5 notas de 20, a menos que uma das partes precise ter troco disponível, né? Então, nesse caso, se por um lado é irrelevante o número de cédulas, por outro, essa peculiaridade assume um valor que imobiliza a transação, porque a outra parte precisa ter notas, ter cédulas a mais, porque ela precisa de troco, né? Para mim, não, para mim, R$ 100 tá bom, uma nota de 100 tá ótimo, mas para outra parte, a nota de 100 não vai resolver, né? Então, cada um tem um interesse, né? Então, tendo isso em mente, é pertinente tentar efetuar um ranqueamento de interesses de lado a lado, para fins de que, se algo é mais importante para uma das partes do que para outra, tenha aí uma relevante moeda de troca, né? Então, por isso é importante aquela comunicação, aquela conversa, para a gente saber o que as partes ali desejam. Então, para negociar com base em interesse, é necessário aumentar o fluxo de informações entre as partes e, para isso, fazer uso de perguntas a um expediente relativamente simples e, ao mesmo tempo, muito eficaz, né? Não é à toa que se diz que a mais poderosa técnica de negociação é o uso de perguntas, né? Então, por quê? Porque a gente precisa ter informação, ter esse fluxo de informações. Né? E uma dica assim que os próprios doutrinadores falam, que a maioria das pessoas tende a considerar negociações como uma oportunidade de influenciar a outra parte. E o resultado disso é que muitos de nós falamos mais do que ouvimos, né? Então, mesmo quando o outro lado estiver falando, a gente tem que se concentrar no que vamos dizer em seguida, em vez de ficar ouvindo novas informações. Então, o importante é a gente já estar concentrado e pensando no que a gente vai dizer, no que a gente vai perguntar, porque as perguntas são importantíssimas nessas situações de negociações. Então, saber sobre o que se deve perguntar, interesses, alternativas, hierarquias de valores e preferência da outra parte. É uma forma muito eficiente de ganhar vantagem na mesa de negociação, né? Seja para reivindicar a maior parcela do valor, ou seja para propor opções que de repente contemple diferentes interesses e criem valor por meio da negociação. Então, também se pode gerenciar riscos para viabilizar trocas. Por exemplo, assim, em demandas judiciais, dificilmente se sabe ao certo o resultado final, né, e as consequências que essa demanda vai ter. De modo que uma das partes pode estar mais disposto à aposta que outra. Isso quer dizer que diferentes percepções sobre eventos futuros podem ocasionar variações nas percepções de valor das questões negociadas, né? Então, quando se está diante de um negociador, por exemplo, com aversão ao risco, e o outro é disposto a arriscar, a negociação por apostas pode significar abertura necessária ao alcance da composição mutuamente benéficos, né? Porque um está com medo e o outro não. Então, isso ocorre cotidianamente, por exemplo, na fixação de honorários contratuais entre advogados e clientes, né? Então, quando a gente combina, vai conversar com o cliente sobre honorários, é algo complicado,
porque quando combina, por exemplo, sobre valores pré-fixados, ou às vezes a gente pode combinar de situações que dependem do êxito, né? Então, se o cliente imagina uma chance alta de vencer, o cliente tem certeza que ele vai ganhar aquela ação, mas o advogado não tem tanta certeza. O cliente fica satisfeito em pagar um valor fixo, independente do resultado. E isso vai agradar muito o advogado, né? Porque ele vai te pagar fixo, vocês vão combinar um valor lá, sei lá, por mês, de repente, e o cliente está sabendo que pode ser que não ganhe. Ele acredita que vai ganhar, mas como a gente sabe, a gente não pode dar certeza de nada, né? Então, ele vai pagar fixo independente do resultado. Então, para o cliente, tá bom, e para o advogado também é muito bom isso. Mas se fosse um contrato exclusivamente de risco, né? Aqueles que a gente faz para ganhar no final, né? Se der certo, eu ganho tantos por cento, se não der certo, não ganho nada, né? Aí é mais complicado, haveria menos a dividir, pois soaria ao mesmo tempo, de repente, caro para o cliente, né? Às vezes o cliente pode entender lá, se eu ganhar lá no final da ação, você vai me cobrar 30%, o cliente pode achar caro, e o advogado pode achar barato, porque eu não sei quanto vai dar ao final. Pode dar 5 mil, pode dar 10 mil, pode dar 10 mil, pode dar 15 mil, e eu vou ganhar uma porcentagem em cima disso. Quanto mais o cliente ganhar, mais eu vou ganhar. Mas se a condenação for pouca, eu vou ganhar pouco também, né? Então, esses acordos também de risco acontecem, né? Então, a gente percebe, assim, que numa negociação, né, a gente tem que o senso comum ensina que as diferentes circunstâncias em que se passa uma negociação são fatores definidores da necessidade de cada uma das partes de alcançar uma composição, né? A situação particular de cada um afeta sensivelmente não só a existência das alternativas do acordo, como também a necessidade que cada um tem em resolver aquela questão em determinado tempo ou determinadas condições, né? E as negociações, elas não se passam no plano puramente abstrato, mas elas lidam com sujeitos, né? Em um cenário que é propositor de eficácia sobre demandas, sobre concessões, alternativas, enfim. Então, entendemos que existe uma pressão negocial, né? E essa pressão negocial vai influenciar diretamente no curso natural ou no curso espontâneo ali no processo da negociação, né? Vai depender de como o contexto vai agir em cada negociante, em cada parte. Haverá diferenças nas posições estratégicas de negociação, né? Levando uma ou outra parte a fazer concessões ou de repente abdicar alguma coisa. Então a pressão também torna as partes mais ou menos flexíveis a essas negociações, né? As alternativas ali negociadas. Então a pressão e o poder de cada parte varia também com o transcurso do tempo, né? Se lá no começo da negociação, de repente a minha situação era uma, hoje é outra, né? Eu não consegui fazer a negociação no começo do processo, por exemplo, que eu tinha uma situação, eu queria tanto, mas hoje eu estou numa situação mais complicada e eu aceito menos, né? Então a pressão e o poder de cada parte vai variar, né, com o transcurso do tempo. E porque mudam as circunstâncias, né? Então isso pode gerar e pode fechar oportunidades para composição ao longo aí de repente de um litígio judicial, por exemplo. Então, quando se planeja uma negociação, se realiza uma avaliação provisória da estratégia negocial que deve ser refeita continuamente ao longo de toda a barganha, né? Não só no começo, porque, como eu falei, se for durante todo um processo judicial, você não conseguiu fechar no começo, as coisas vão mudando. Então, esse planejamento tem que ser constante, caso você não conseguiu fechar lá no começo esse acordo, né? Então, porque o contexto determina mudanças significativas nas posições, nas expectativas e nas necessidades das partes. O negociador experiente, ele planeja, ele identifica as peculiaridades de cada momento e situa-se para conversar sobre composições nas oportunidades benéficas dentro das possibilidades, né? Então, olha, o papel do advogado é muito importante. O advogado tem que ter muita sensibilidade e saber, né, verificar todas essas situações ao longo de uma negociação.
Então, pessoal, portanto, eu penso assim que negociar é entender diferenças, tanto no que condiz com os interesses e perspectivas do outro, né, como na forma de proceder às negociações. Embora continuamente se reafirme a existência de variados modos adequados de resolução de conflitos ao lado da via judicial. E é fato que o direito processual civil, por exemplo, se construiu sobre um paradigma muitas vezes contraprodutivo, né, para estabelecer negociações proveitosas. A gente viu também que além de situar a negociação na esteira, né, da chamada justiça multiportas, a gente estudou 2 modelos gerais, então, de negociação, tanto a distributiva quanto a integrativa, né, com a identificação de elementos indispensáveis ao trato estratégico nas negociações. Então, eu acho assim que isso serve, essas aulas sobre negociações aí são importantes, porque a gente sabe que durante toda a faculdade, tudo a gente fala muito em demanda, em conflito, né? E a gente aprende que a gente tem que litigar, que a gente tem que brigar, mas com as negociações a gente muda esse paradigma, né? A gente tenta, então, realizar aí métodos mesmo para resolver conflitos de uma forma proveitosa, né? Que a gente consiga estabelecer ali uma boa convivência entre as partes. Então, eu creio assim que é muito importante a gente, como advogado, como operador do direito, ter essa sensibilidade, saber realmente negociar, né? Existem muitas técnicas de negociação que a gente não conseguiria ver, né, num semestre aqui de disciplina na faculdade. Mas quem se interessar, né, mais sobre o tema, sobre o assunto, até porque é algo que quem for advogar vai se deparar com isso, né? Vocês vão ver que cada vez mais está sendo utilizado as autocomposições, os métodos os métodos alternativos, né, de solução de conflito. Então tem várias técnicas mesmo para negociações, tem vários livros que falam sobre isso bem interessantes. Então, se alguém tiver mais dúvida, tiver mais curiosidade também sobre o assunto, pode me perguntar que eu gosto de falar sobre isso e posso indicar alguns livros, alguns artigos, né, que falam bastante, então, sobre essas técnicas, tá? Então, por hoje, só é isso. E qualquer dúvida, é só me perguntar, tá? Tchauzinho, se cuide.